PATL11, o Fundo de Galpões Logísticos da Pátria. Vamos ler o relatório de maio de 2025, publicado agora no dia 13 de junho de 2025. Ao que parece, a gestão tem se movimentado para conseguir a realocação de alguns imóveis aí no mercado. Vamos ver então qual é a atual situação do fundo. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Está aí, pessoal, o fundo que iniciou as operações em agosto de 2020. Tem taxa de administração total de 1,13 ao ano sobre o valor de mercado. Tem um patrimônio líquido total na casa de 482 milhões. Cota patrimonial a R$ 96,69. Na data que eu gravo com vocês, pessoal, o PATL11 cota na B3 a R$ 49,48, extremamente descontado, fazendo um P sobre VP de 0,51, uma variação negativa nos últimos 12 meses de 6,73%. A última distribuição ocorreu agora, no dia 12 de junho de 2025, 57 centavos por cota. Ele segue em linha com essa distribuição há pelo menos um ano, fazendo um yield mensal aí de 1,14, anual de 13,82%. A cota aqui no mercado secundário chegou lá aos R$ 37,21 em dezembro de 2024, extremamente descontado, buscou uma pequena recuperação, mas mesmo assim não superou o valor de R$ 55,40 lá de setembro de 2024, permanecendo ainda na casa dos R$ 49,48. Tudo isso faz com que a rentabilidade do fundo, pessoal, sofra bastante, inclusive abaixo das linhas do CDI, do IFIX e do IPCA. No período, segundo o investidor 10, o PATL11 deu uma rentabilidade negativa de 9,11%, CDI deu 24,64%, IPCA 9,54% e o IFIX 10,91%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em PATL há 2 anos, ele teria perdido dinheiro, estaria hoje com R$ 908,90. Então, o ponto de atenção é a rentabilidade aqui do PATL11. Mas, voltando aqui para o relatório, pessoal, nos principais comentários aqui da gestão, ela destaca que em maio o fundo apresentou uma receita total de 69 centavos por cota, o que levou a um resultado aí de 59 centavos por cota. Não houve impactos não recorrentes no fundo e, no mês, a distribuição de rendimentos foi de 57 centavos por cota, como comentamos. Nos indicadores aqui imobiliários do fundo, ele tem 4 imóveis, 6 inquilinos, uma ABL total de 151 mil metros quadrados, prazo médio dos contratos de 1,4 anos, a vacância física 8,8%. Nas movimentações de locatários para maio de 2025, segundo a gestão, não teve movimentações de locatários no mês, permanecendo então a vacância física lá em 8,8% e a vacância financeira em 11%, referente a 13.281 metros quadrados disponíveis lá nos ativos Ribeirão das Neves e Jundiaí 2. Para o Jundiaí 2, pessoal, segundo a gestão, ela entra aqui em fase de minuta final de contrato para locação da totalidade do ativo, o que é excelente, se considerado o momento atual do fundo. No caso do Itatiaia, apesar do ativo estar ocupado pela SEB, que já informou que não renovará o contrato ao término do primeiro trimestre de 2026, a gestão está evoluindo aí com os 2 ocupantes para absorverem toda a área. Então, ela busca recolocar já previamente o Itatiaia no mercado de locações, já evoluindo aí com 2 ocupantes, possíveis ocupantes da integralidade do imóvel, o que é excelente. E paralelo a esta evolução, segundo a gestão, ela continua buscando aqui a desocupação antecipada do SEB em relação ao imóvel. Tudo isso para evitar que não haja um hiato entre a desocupação do imóvel e a ocupação por novos inquilinos, o que é excelente também. No ativo Ribeirão das Neves, estamos em negociação avançada, segundo a gestão, para a locação do espaço vago e espera ter novidades durante o mês de junho. Vamos esperar então estas novidades em relação ao Ribeirão das Neves, o que é muito positivo. Nos reajustes e revisionais, durante o mês, foram realizados reajustes de 99 mil metros quadrados da ABL do portfólio e o fundo não possui nenhuma alavancagem ou obrigação por seus ativos, o que também é excelente. Em relação à performance do fundo no mês, o PATL11 deu 2,9%, o IFIX 1,4% e o CDI bruto 1,1%. A distribuição foi de 57 centavos por cota, permanecendo desde pelo menos
junho de 2024. Em relação ao yield, segue lá 13,7%, o yield anualizado de 7,1%. Em relação à DRE do mês de maio de 2025, 3 milhões e 300 foram os totais aqui com receitas de locação, 123 mil reais de receitas mobiliárias, produzindo um resultado total de 3 milhões 440 mil, o que, subtraídas as despesas de 486 mil, um resultado distribuível de 2 milhões 953 mil reais, dos quais ele distribuiu apenas 2 milhões 845 mil reais, isso porque ele reteve 2 centavos em relação ao resultado para diminuir a reserva acumulada, que era negativa, 75 centavos, e agora continua negativa, mas apenas de 73 centavos por cota, o que é excelente. É isto mesmo que a gestão tem que conseguir para que ela recoloque este fundo ao patamar que ele merece. Um P sobre VP de 0,5 não é o lugar deste fundo imobiliário. O mercado tem batido bastante, mas muito por conta deste risco que ele carrega, porque ele só tem 4 imóveis, 6 inquilinos e um deles, inclusive, ocupando 100% de um imóvel, que é o caso do SEB, anunciou aí que deixará no primeiro trimestre de 2026. Então, tudo isso faz com que o risco do fundo cresça bastante. A matriz risco-impacto seja bem elevada aqui no fundo, o que levou ela, inclusive, a ter uma reserva acumulada e não distribuída negativa de R$ 1,08 lá em junho de 2024. Mas agora ela busca esta recuperação e tomara que com os novos contratos, quem sabe aí já no primeiro semestre de 2026, a gestão não consiga reduzir esta reserva acumulada não distribuída negativa de 73 centavos para 40 centavos, quem sabe. Em relação à carteira aqui do fundo, ele tem 468 milhões em imóveis, 5 milhões e 800 em FIIs, uma renda fixa aí de 9 milhões e 200, finalizando aí um patrimônio líquido total de 482 milhões, 2% aqui do PL em caixa. Em relação aos ativos, a maior exposição está lá para o Itatiaia, seguido aqui do Ribeirão das Neves e, por fim, o Jundiaí 1, 94% da exposição geográfica aqui para o estado de Minas Gerais, 6% para São Paulo. São, ao todo, 4 ativos diversificados em 2 estados, 151 mil metros quadrados de ABL. Em relação à alocação por segmento, ele segue aqui com 35% de eletrodoméstico, 33% de logística e 32% aqui de alimentício. O maior inquilino aqui do fundo segue a BRF, mas ele tem uma exposição considerável aqui para a SEB, que forma 32% de toda a alocação por inquilino. Na sequência aqui tem multiterminais, a Freelog e a Postal, e por fim aqui 3% da Xerox, tem aqui 100% dos ativos classificados como A. Os contratos, 84% deles são atípicos, 16% típicos. Em relação à indexação por reajustes, ele segue aí com 100% indexados ao IPCA. Em relação aqui às revisionais do fundo, pessoal, ele tem 54% aqui das receitas previstas com revisão em 2026, 3% aqui de reajustes em junho agora de 2025, 60% dos contratos vencendo em 2026, uma vacância física de 8,8% e uma vacância financeira de 11%. Então, importantíssimo continuar o monitoramento desta vacância, isso porque os contratos ainda não foram firmados, estão apenas em fase de minutas e pode ser que tenha a possibilidade também de não conseguir aí a assinatura desses contratos. Então, ponto de atenção. Apesar dessas notícias serem positivas aqui para o fundo, elas merecem um pouco de atenção porque ainda há um risco de não conclusão do contrato de locação. O cotista deve estar atento a isso também. Em relação aqui às vacâncias do fundo, ele segue aqui com 15,4% para Ribeirão das Neves, 100% aqui do Jundiaí 2 e tem uma previsão do Itatiaia aí em relação à SEB, que deixará no primeiro trimestre de 2026. Então, ponto de atenção, porque só a SEB aqui representa, como vimos aqui, 32% das alocações por inquilinos. Além das movimentações representadas aqui no gráfico, temos mapeado a não renovação do SEB lá no ativo Itatiaia, o que, se não acontecer uma nova alocação neste imóvel, elevará a vacância física do fundo para 35,2%, caso as áreas atualmente disponíveis não sejam locadas
até esta data. Então, como comentamos, importantíssimo o cotista ficar atento a esta movimentação da gestão. Tomara que ela consiga aí a locação deste imóvel, o que segurará aí, quem sabe, a vacância física no patamar de 8% até no máximo 10%, o que ainda é controlável. Em relação à liquidez do fundo, ele segue aqui com 300 mil de movimentações na B3, 26 mil cotistas, cresceu um pouquinho, saindo lá de 27.700 agora para 26.100, o que é bem tranquilo. Perfeito, pessoal? De Patielli é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe o seu like, o seu joinha, porque tudo isso nos fortalece demais aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos com vocês no próximo vídeo. Até mais!